Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde trazemos conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, sempre num papo descontraído para deixar a sua jornada até o CRM mais leve. Eu sou Marcos Vinícius, cofundador e host do podcast, e estamos hoje aqui com os nossos coordenadores. Primeiro aqui com o Juan e com a Pia. Sejam todos bem-vindos. Opa, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje um podcast bastante diferente, onde a gente vai discutir um pouco de novidades, de notícias que acabaram de sair, né, Pia? Isso, hoje vamos falar um pouquinho sobre a prova da primeira fase, todo mundo muito ansioso, se preparando, e já saiu o corte de nota, né, já me adiantando como sempre, a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Boa, e estamos também hoje com a professora Karen, seja muito bem-vinda para a gente conversar um pouquinho sobre nota de corte, recursos, seja bem-vinda. Tudo bem, pessoal? Vamos conversar um pouquinho sobre recursos também. Boa, ótimo. Então, já vamos levantar a primeira bola aqui que a Pia falou sobre a nota de corte, né? Saiu a nota de corte faz 2 dias e aí gerou um rebuliço aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, muita gente entrando em pânico, o pessoal falando que vai fazer terapia, que não estava conseguindo dormir. E aí, o que vocês têm para falar aí? Então, acho que assim, a nota de corte aumentou mesmo, né? A última vez foi 96, 94, alguma coisa, né? 96,65. Vários quebrados, né? Tem vários quebrados que eles gostam, né? Mas realmente eu acho que o que tá mais avalando as pessoas é aquele que já não é mais 90 e pouco, senão que já é 100. Então já vira um pouco mais difícil, né? Na mente da pessoa muda o jeito, né? Muda o pensamento. Sim. Inclusive, muitos dos alunos mandaram mensagem: Juan, não é mais 90 e pouco, já é 100. Já vem uma coisa meio que impossível, né? Eu acho que isso... eu acho que o objetivo da banca realmente é manter um filtro muito pesado na primeira fase, que isso a gente já tem conhecimento de várias edições, então continua sendo. E outra coisa é que a cada edição que passa, eles valorizam ainda mais a prova discursiva. Então, assim, para você nem fazendo 100% da prova objetiva, você passa. Então, você tem que ir bem na prova discursiva para se ajudar. Isso é inevitável, assim. Acho que esse é um ponto importante que a Pia levantou, né? Então, assim, é uma tendência da banca, eles cada vez mais trazerem essa importância da prova como um todo, né? Então, para você não querer se dedicar só a ser fazedor de teste, né? Então, você tem que se preparar tanto a saber escrever, e é uma habilidade que o médico tem que ter mesmo, né? Então, ele tem que saber fazer os testes, tem que saber escrever, e depois tem que fazer a prática para ser executado. Eu, particularmente, não vejo todo esse rebuliço aí com maus olhos. Acho que o INEP ele vem numa tendência boa. Então, assim, a gente tem agora da prova prática. Eles liberaram as falas do ator, eles vêm cada vez mais transparentes. Então, assim, lógico, quando sobe no seu ano, você nunca fica feliz, né? Mas eu acredito ainda na honestidade deles, que eles vão fazer uma prova mais justa e que faça sentido ter subido um pouquinho a nota de corte. Porque eles usam aquele método Angoff, né? Que em teoria, se a nota de corte aumenta, é porque a prova tá ficando mais fácil. Então, a gente espera uma prova menos difícil, né? Porque fácil não vai ser. Mas eu acho que assim, os alunos sempre têm essa sensação de que a prova está difícil e que o INEP sempre está em contra deles. Não sei o que vocês acham. Eu acho que esse é um sentimento muito ruim, é um sentimento que pouco vai te agregar e que não existe, na verdade. Assim. Essa teoria da conspiração aí eu acho que não existe. Existe, sim, um filtro, né, como uma prova difícil, como uma prova de residência, muito, assim, em termos de complexidade. Mas que se você estudar, se preparar, você vê que ano após ano tem caído as mesmas coisas, tem uma certa metodologia de ser estudada e que traz efetividade, então... E o INEP também, assim, o que ele cobra na prova normalmente são temas mais usuais, né? Eles não colocam muita pegadinha, enfim, as questões são bem elaboradas de maneira geral, né? Então, segue um certo padrão, né? E acho que o cara falou é importante, né? Porque eu vejo que a mesma prova discursiva, se eles tivessem uma intenção de prejudicar todo mundo, colocaria muita pegadinha na discursiva. Concordo. Eu vejo que as discursivas são muito diretas. Exatamente. Mas uma coisa que você fala, Vini, agora que você falou, e me lembro muito uma coisa que a pessoa falava antes, imagino que no teu ano falavam muito, né? Não, que só entra na residência quem é da caça, né? E eu acho que isso vem mudando bastante, né? Cada vez mais e até você é um exemplo vivo, Perfeito. né? O Vini é da Santa Casa e entrou na USP.
E era uma coisa que todo mundo falava atualmente, né, muitas pessoas estão falando o contrário, que a grande maioria está entrando de fora da casa. Sim, sim. Porque as pessoas estão se dedicando mais mesmo. Sim. Não tem fórmula mágica, né, gente? É se dedicar, saber o que você vai prestar. Então, agora que tá todo mundo no Revalida, entender a prova do Revalida. Então, estudar a prova do Revalida, estudar como a prova do Revalida é elaborada, como que é a banca, isso é importante, né? Então, a gente sempre brinca lá em reconhecer o inimigo e estudar o inimigo para você realmente ser assertivo, que vai dar certo. E um ponto importante agora é assim, cara, saúde mental é muito importante. A gente tem um mês para a prova, um pouco menos que um mês, e se vocês não se prepararem nessa reta final, grande parte das pessoas vão surtar. Sim. Então é incrível, né? A mensagem saiu lá no grupo, muita gente falando, pô, preciso me tratar, tal, não tô conseguindo dormir. Gente, vocês têm que esquecer o que não dá para vocês mudarem. Então, pô, o que não dá pra eu mudar? O horário da prova, vocês não vão conseguir mudar. O dia da prova, a banca, a nota de corte. Então, essas coisas que são variáveis que você não consegue mudar, desencana, cara. Tem aquela frase lá, né? Problema sem solução resolvido está, entendeu? Então, se você não tem o que fazer com ele, cara, já tá resolvido, entendeu? Nota de corte é aquela lá. Então, desencana. Vai mudar. Vamos mudar o que dá pra mudar. O que dá pra mudar, cara? Saúde mental, atividade física, dedicação, estudo, treino. Quanto mais vocês treinarem, mais preparados vocês vão chegar. E o que fazer nesse último mês antes da prova, né? Boa. Até para os nossos alunos Ótimo do Rota tema, da Aprovação, a gente intencionalmente terminou o curso já acabou, né? Todas as aulas do Strike de todas as 5 grandes áreas já foram disponibilizadas. Tem aluno que já começou a revisar. Então, assim, tudo foi muito bem pensado para não chegar ali à última hora e acabar as aulas um dia antes da prova. Muito pelo contrário. Então, são mais de 30 dias aí que os alunos têm para revisar o que eles quiserem e realmente focarem naquilo que vai estar na prova, né? E aí vem a questão do jeito que você tem que revisar, como revisar e o que revisar. E aí a gente traz essa questão o Premonições, ele é composto por tudo isso, né? Eu acho que é isso daí, muita gente se perde, né, nessa reta final. Então, o curso já acabou. O que eu faço nessa reta final, né? Ou tô com um monte de matéria atrasado. O que eu faço? Reviso as matérias que eu já estudei, vejo as novas. Então, é o que a Pia falou. A gente faz isso de maneira estratégica para acabar com antecedência. Para aquelas pessoas que precisam ver alguns temas que ficou para trás, conseguir matar o mais rápido possível e começar a focar. Quem não treinou questão, cara, imersão em teste, fazer muito teste, simulado. E focar na discursiva agora, né? Exatamente. Então, isso é um ponto-chave. Acho que para quem não estudou prova discursiva ainda, cara, dá tempo, né, Juan? Acho que dá tempo sobrando, dá para virar o jogo ainda, né? Então, assim, quem não estudou para a prova discursiva tem que focar para a prova discursiva, porque a Pia já levantou a bandeira. Se você for mal na prova discursiva, você não tem chance nenhuma de ser aprovado. É que todo mundo se prepara para a prova objetiva, né? Aí vem a parte mais difícil, que eu acho que a prova discursiva, já você falou, né? O momento de virar o jogo, desconcentrar os últimos 30 dias já para a prova. E ainda dá, mesmo assim, tem muitas pessoas que não se dedicaram 100% por qualquer coisa. O pessoal está trabalhando na Argentina, nos países deles. E aí fica difícil, eles não se concentraram 100% para a prova. Então, nesses últimos 30 dias, que a gente chama, né, virar o jogo, gás final, etc., eu acho que ainda dá para eles conseguirem estudar, tentar abordar ao máximo. E acredito que durante esse tempo eles já vêm estudando para a prova objetiva. Então, eles têm que começar a concentrar um pouquinho mais na prova discursiva também. Eu acho que é importante também, Juan, falar assim, quando a gente fala em virada de jogo, concentrar para a prova discursiva, eles têm que estudar 12 horas por dia de prova discursiva? Ou são pequenos períodos do dia que eles vão conseguir fazer essa diferença, né? Porque eu acho que isso que é importante. Muita gente fala, não vou fazer um curso para prova discursiva porque, cara, eu ainda nem terminei de estudar a prova objetiva. Mas a ideia é assim, cara, é poucas horas diárias, nesses últimos 20, 30 dias aí que você tem, que vai fazer a diferença, né? Então, assim, tomar de dose homeopática aqui que vai impactar, né, Juan? Acho que isso é importante falar, né? Não, exatamente. Momentos pequenos, minutos do seu tempo do dia, porque acredito que assim, a pessoa que não vem estudando durante esse tempo, é difícil a gente pedir 10 horas de estudo, porque provavelmente eles continuam trabalhando para pagar as contas, etc. A gente sabe muito bem disso. Então a gente pede pouco tempo, períodos curtos de tempo, durante esses últimos 30 dias, para se dedicarem e conseguir ser aprovados na prova do Revalida. A gente não vai fazer fórmula mágica que comprar o curso, qualquer dos nossos cursos, eles vão ser aprovados. Mas a gente facilita essa jornada e esse caminho até a aprovação. Não, bom demais. Acho que é isso daí. Então, assim, ainda para quem não estudou para a prova discursiva, ainda dá tempo.
E para quem vem estudando para a prova discursiva, para quem tá meio perdido, acho que um bom caminho é, cara, faz as provas antigas, se você ainda não fez, concentra, faz os simulados. Para quem é nossos cursos, Já tem todos os 12 simulados da prova discursiva, tem 6, 8 simulados da prova objetiva, tem coisa pra caramba. Pra fazer de novo. Tem o Medtask, tem que treinar. Agora é treino exaustivo. E agora eu acho que é treino em cima daquilo que você tá falhando. Então não é mais hora de se auto-enganar e falar, eu sou boa em massagear pediatria. o ego, né? Só vou fazer questão de pediatria. Muito Não, pelo contrário, tem que fazer questão daquilo que você mais erra. você Então, se mais seu erra. erro é preventiva, putz, vai fazer questão de preventiva. Estuda pelo Medtask, vê os comentários. Até porque não é prova de competição a prova do Revalida. Então, você tem que ver as suas falhas e não as falhas do colega. É você Total. contra você mesmo. Então, é a hora de ver aquilo que você tá mais errando e ir atrás disso. E Então, focar na pediatria são 2 discursiva módulos no Strike, então dá super certo de revisar todas as aulas. Cirurgia, assim, são coisas pontuais. A gente já viu tanto a prova de cirurgia, eu e o Vini, que a gente já sabe o que cai na prova do Revalida. É sempre aquilo, é sempre abscesso perianal, é sempre Não Trauma. foge. uma ou outra questão de pancreatite, trauma, sempre é pneumotórax, na maior parte das Vai tá vezes. lá, Trauma hepático, uma que outra vez, mas é sempre conduta conservadora, nunca indicar a cirurgia. Então, assim, é sempre a mesma coisa. Então, dá tempo super de poder revisar e ver esses pontos chaves, né? E às vezes por exemplo, vai estudar trauma, são 2 coisinhas de trauma que caem. E é isso que você tem que revisar para a prova e já matou a questão. Não interessa agora aprender medicina em 1 mês, passar na prova. Estudar o que realmente vai cair na prova. Isso a gente aborda muito bem no Premonições. traz isso também, né, Sim, Pia? total. Ele é focado nisso 100%. É assim, realmente não perder tempo, né? Fazer o 80-20 do Pareto lá, né? Então, tipo assim, é o que a Pia falou, né? É o que a gente martela muito, né, para essa reta final e principalmente os últimos dias de prova que antecedem, que as pessoas ficam perdidas e às vezes falam, putz, eu tenho dificuldade em asma, vou ler o consenso de asma, tenho dificuldade em trauma, vou ler agora o ATLS. Cara, realmente, infelizmente, se você se dedicar muito tempo em uma coisa só, não vai dar certo. Ele é o resumo da aula. Você vai perder muito tempo, infelizmente, sem ter entrega. Aí, o que a gente faz no Premonições? Então, não só seleciona os principais temas, mas o que cai de cada tema. Então, a Pia foi bastante precisa e cirúrgica ali, por exemplo, trauma. Porra, trauma sempre cai. 3, 4 questões caíram ano passado, e aí, o que caiu? Cai lá, pneumotórax. E aí, dentro de pneumotórax, o que normalmente cai? Cara, diagnosticar e tratar. Entendeu? Tem que fazer o diagnóstico normalmente de pneumotórax hipertensivo, diagnosticou, tratou, pronto. É isso que vai cair. Não vai cair epidemiologia, não vai cair muito mistério. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que eles têm que entender. Fazer o 80-20, entender o que vai fazer de diferença agora, que vai entregar os 80%. Que, na verdade, você nem precisa de 80% da prova. Essa prova, com essa nota de corte nova, são 67,5% que você tem que fazer. E a última edição foi 64,5%. Então, na verdade, aumentou 3%, né? É bastante, é difícil, mas, cara, é plausível, né? A gente vem aprovando ano após ano que a metodologia funciona. Então, assim, cara, não tem mistério. É sentar a bunda na cadeira ali, dedicar cada minutinho aqui que você vai suar, vai valer a pena lá na frente. Vai valer muito a pena. Não, inclusive, assim, muitos dos nossos alunos do rótulo da aprovação do ano passado, eles passaram com notas acima do 110, 115, teve um aluno que tirou 117, 120, então eu acredito que eles não sejam gênios, se dedicaram, então acho que é plausível chegar a ter mais de 102 tranquilamente. Sim. Esperando também que vai ser uma prova um pouco mais fácil. Eu acredito que vai ser uma prova fácil. Menos difícil, na verdade, né? Porque fácil nunca vai ser. E uma coisa que é importante a gente lembrar da prova discursiva é que, assim, a chance do recurso individual é em cima da prova discursiva. Então, obviamente que tem o recurso geral, que vai ter anulação de questão, então é ponto para todo mundo. Mas você pensando em você mesmo, falta 2 pontinhos, falta 3 pontinhos. É em cima da sua prova discursiva que a gente vai ter que brigar. Então, é importante esse direcionamento da prova discursiva agora na reta final, e é importante você saber escrever na prova discursiva. Total. Porque se você se embaralha também na hora de escrever, fica difícil, às vezes, até de entrar com recurso. Então, você tem que ter tanto conhecimento para fazer a prova discursiva, quanto saber o jeito que você tem que responder uma
uma prova discursiva, você tem que ter a técnica, né? Eu acho que muita gente se boicota na prova discursiva, né? Sabe a resposta, mas aí parece que tem vergonha de escrever. Ou acaba enrolando, escrevendo assim, por extenso, uma coisa voltas, muito, né? Sabe? Em vez de ser mais direto. São termos, por exemplo, que eles colocam em espanhol, por exemplo, a gente até brasileira, que porque estudou fora, fala, não, e não coloca ultrassom, coloca ecografia, e martela que ecografia é sinônimo. Gente, se o avaliador não quiser te dar o ponto, ele não vai te dar o ponto, assim de simples, não tem como brigar contra isso. Se você tá fazendo prova no Brasil, você tem que se esforçar e revisar que a ortografia, a gramática tá de acordo com o que é, de acordo com aquele país. A mesma coisa de micro-organismo. Muita gente, na prova passada, escreveu errado. Né? Tem que saber escrever. Gardnerella. Tem alguma, por exemplo, Gardnerella vaginalis. Também, Gardnerella vaginalis. Se tem algum... sei lá, endocardite, o agente, um dos agentes é endocardite, você tem que saber escrever, não tem então como. Eu acho que assim, isso daí que a Pia falou, foi uma coisa que pegou a gente de surpresa na prova passada, que eles tiraram ponto por ortografia. Então eu acho que vale a pena dar uma olhada, né, nos agentes mais frequentes, assim, da parte de GO, principalmente de vaginose, pediatria também. Pediatria. Bactérias, pneumonia, né? Pneumonia também, Staphylococcus aureus. Né, tem que saber exatamente como escreve, treina, coloca lá na frente do lugar que você está estudando para você ficar vendo como escreve. Post-it. E eles tiraram ponto, inclusive, se a pessoa colocou com letra maiúscula. Então, até isso eles tiraram ponto no último recurso, né? Na última prova. Então, tem que saber qual é a palavra que tem letra maiúscula, qual que tem letra minúscula. Que tem um L, né? Que tem 2 L's. Onde coloca o Y. Onde coloca o Y. Enfim, eu acho que tudo isso tem que ser feito agora, nesse finalzinho, para ficar fresco na memória, né? Sim. Só para não perder ponto de bobeira. E escrever, assim, o mais correto possível. E questão, por exemplo, teve uma questão lá de quais seriam as mudanças de hábitos de vida da doença do refluxo. Muita gente travou ali, sabe? É uma coisa tão subjetiva que se você parar um pouquinho para pensar, você vem à sua mente aquilo, até uma pessoa leiga conseguiria ali colocar daí, se você pesquisar no Google, sai milhão de recomendação, né? E o gabarito, ele libera uma lista enorme de possibilidades. Sim. É só você escreve vírgula, escreve outra coisa, vírgula, ou por item, que às vezes é até mais fácil da pessoa corrigir depois, né? Então, tudo isso é manha de responder prova. E nunca colocar menos. Se pedem 10, coloca 10. Não sabe, inventa, mas coloca. Porque sobra tempo. Quanta gente a gente não viu resposta, pedia 10 e colocava 5. E desistia. Não tem como. Não, mas sabe qual que é o problema? Eu acho que assim, eles já vêm fazendo uma prova de 5 horas, aí eles têm uma pausa de 1h30, 2 horas, e aí ele tem que fazer mais outra prova. E assim, eles entram cansados. Eles já querem sair da prova direto. E, assim, meu conselho, que eu já fiz a prova, eu cheguei nesse momento, você tem vontade de sair, cara. Você quer sair em meia hora, você já quer matar a prova. Até porque eles dão 4 horas, 3 horas e pouco, uma prova que não precisa tanto tempo. Acho que com 1 hora, 1h30, a 2 horas, você mata a prova tranquilamente. Eu acho que, assim, isso de matar a prova depende muito da pessoa. Tem algumas pessoas que são mais lentas na hora de responder, são mais inseguras. Então, elas vão demorar mais tempo para escrever a resposta. Uma coisa que aconteceu também no recurso passado foi que tinham algumas provas que a pessoa tinha deixado em lápis. Então, assim, você tem que treinar a prova discursiva para saber como que é a sua dinâmica. Você é uma pessoa rápida de escrever, você pensa e logo você, é isso, e vai, escreve. E você vai conseguir escrever a lápis, apagar e escrever a caneta? Aí é isso que você tem que também saber. Ou não, você é uma pessoa mais lenta, mais insegura, vai pensar muito antes de escrever. Você já vai ter que escrever direto em caneta, porque pode ser que não dê tempo de você passar a sua prova limpa. O erro deles, principalmente, eles querem sair muito rápido. Então, por isso que matam a prova rápido. Eles querem escrever tudo tem que treinar muito a prova discursiva antes e você tem que saber qual é a sua dinâmica. Você vai ter tempo de escrever tudo a lápis e passar limpo ou não? Você é uma pessoa mais demorada, talvez seja melhor você escrever logo em caneta, entendeu? Eu vou puxar esse gancho aí importante dos dois, tanto do Juan quanto da Pia, ou quanto do Juan quanto da Karen, que eles falaram sobre o treinamento. Então, assim, cara, eu sempre falo que a organização da prova é o primeiro obstáculo. Então, cara, é uma prova cansativa de manhã, uma prova cansativa à tarde, mas você usar isso como desculpa,
Isso é falta de planejamento e organização, porque desde o primeiro dia a gente está sempre falando, gente, vocês têm que fazer o simulado de manhã. Inclusive o simulado do Medtest domingo tem de manhã, tempo, né? Então... fazer à tarde o simulado discursiva. Cara, porque você tem que ver como que seu corpo reage, como que sua mente trabalha. Sim. Tem gente que gosta de estudar mais de manhã, tem gente que gosta de estudar mais à tarde, mas infelizmente não dá para você ter esse luxo. Então você tem que treinar. Então é sagrado domingo fazer 100 testes e à tarde fazer 5 questões. A gente modela o curso para você ter esse treinamento. Então não dá para você falar, 5 horas, me embananei com as 100 questões. Cara, é pouco tempo? É, mas principalmente para quem não treina. Por que eu vejo? Muita gente pega 30 questões, aí faz 10, levanta, aí nunca treinou fazer 100. Aí no dia chega na hora, não dá, né? A maratona é assim. Você acha que se você treinar, correr 5 metros, corre 10 metros hoje, e não treinar ali 20 quilômetros, alguma coisa mais extensa, no dia você não vai aguentar. Não vai aguentar. Você entendeu? Tem que ter o planejamento. Então, assim, tem que treinar. É muito importante isso. Então, não treinei ainda fazer uma prova do Revalida, cara, temos mais quantos domingos aí? Uns 3 domingos? 4 domingos? Cara, então são 4 vezes que você vai chegar até o dia da prova. Você vai fazer Dá de pra manhã, treinar sem tranquilo. testes, à tarde, 5 questões, cara. Não tem. Tem que chegar no dia lá parecendo que você tá em casa, parecendo que você é mais que você um já dia tá de treino. acostumada a Entendeu? fazer aquilo. Você vai chegar lá e você fala, pô, isso aqui eu já tô em casa, isso aqui é um ambiente... É mais um Exatamente, simulado. mais um domingo, entendeu? Então, esse é o ponto importante. O segundo ponto importante que a Karen falou, que eu gostaria de frisar, é sobre a prova discursiva. Então, se atente, existem técnicas específicas que a banca gosta que você escreva e, principalmente, você tem que se ajudar a entrar com recurso. Sim, tem que Então, se ajudar. contando um pouco do cronograma, qual que vai ser o cronograma agora até o dia da prova, tá? O que a gente vai ter? Então, quarta-feira que vem tem live. Então, dia 12 a gente vai fazer uma live Sobre premonições. sobre o premonições, lançamento. Vamos trazer um pouquinho de aula, né, Sim. Pia? Insight sobre essa reta final. Segunda-feira também tem um trechinho do Premonições também. Verdade, perdão. A gente tá lançando... Hoje, né? Hoje, sexta-feira. Hoje sai um trecho. uma degustação e segunda-feira outra Segunda-feira também degustação. temos outra degustação do Quarta-feira, Premonições. lançamento. Quarta, lançamento. Perfeito. Aí depois do lançamento vai ter o Premonições aí, que vai sair nessa última semana, ou meados ali, 10 dias antes deve sair o curso. Exatamente. Live pré-prova, né? Vamos fazer uma live pré-prova sempre. E tem então, um simulado nacional. Simulado nacional, quando que é? No dia 30 de julho. A gente vai fazer dia 30 de julho, sem questões objetivas, com correção no YouTube. Boa. Depois. Que isso, hein, Pia? Vocês estão entregando, hein? Vocês são a mãe, hein? Simulado nacional, corrigido. Bom demais. Então vai ter o simulado nacional, depois vai ter a live final. Então a gente gosta de maneira tradicional fazer uma livezinha, contar um pouquinho como que vocês devem fazer pré-prova ali, né? Essa reta final a gente gosta de falar também. E aí, prova no domingo. Depois da prova, live dos recursos gerais. É importante todo mundo estar presente, porque os recursos gerais mudam o jogo ali. A gente vem anulando aí de 10 a 12 questões. Então pensa, se são 102 e a gente anular 12... Você já começa ali precisando fazer 90 pontos. Já Se dá bem uma que ajuda. mudou um pouquinho, né? Agora vai ser distribuído os pontos, né? Mas mesmo assim, Mas quanto mais sempre ajuda. anular, menos Mas ajuda. teste, né? E o Vini, conta aí, Pia, conta um pouquinho a gente sobre premonições. A galera se fica um pouco mais ansioso, explica o que será abordado, o que é realmente premonições. Para quem não conhece, quem não teve ainda interação com a gente, conta um pouquinho aí o que seria o premonições, o tão famoso premonições. Vai, Vini, conta aí pra gente. Bom, vou fazer um overview rápido, então. O que é o Premonições? O Premonições é um curso de reta final, que você vai realmente ali revisar os principais temas, mas não só os principais temas, mas o que cai dentro de cada tema. Aquilo lá, de maneira bastante específica. Então, você não vai estudar tudo sobre asma. Mas, o que tem caído de asma? É tratamento? Então, você vai ter o quê? Tratamento de asma lá. Tá? Então, vai ser uma revisão intensa Dos temas mais prevalentes. dos temas mais prevalentes, de maneira objetiva. E, assim, é para você realmente consolidar. Então, você vai, por exemplo, todos os nossos alunos já tiveram todos os temas. Mas, assim, quando você vê pela segunda vez o professor, cara, te dá uma memória afetiva, você fala, caramba, realmente estava precisando relembrar aquilo. Então, essa é a ideia do Premonições. Trazer de maneira objetiva e direta o que realmente vai cair na sua prova. E o importante é que a gente atualize esse curso, assim, o máximo que a gente consegue. E a gente traz as questões do 2023.1. Então, a gente vai trazer as questões, por exemplo, que a gente comprovou aí na prática. Caiu de novo o abscesso perenal, caiu o trauma em cirurgia. A gente vai trazer as questões de 2022.2, 2023.1. Tudo vai estar na aula, tudo vai estar ali especificado. E com o objetivo de matar a questão. Esse é o objetivo do Premonições. Isso é uma pergunta que fizeram
no Instagram, eu acho, no meu WhatsApp, perguntaram, o Premonições é igual o da última edição? Não. Outro curso, a gente tem esse cuidado em trazer um curso renovado, atualizado, sempre melhorando, né? Apesar da última avaliação que a gente fez lá, não teve nenhuma crítica, mas a gente sempre tenta melhorar. A gente teve uma avaliação de NPS lá de 98%. O Premonições da prova prática também, 98,5% dos alunos falaram que saíram mais preparados do curso. E eu acho que da primeira fase tinha sido 97,8%, alguma coisa assim. Então, é um curso que quem faz gosta demais. Inclusive, né? teve vários alunos da última edição que foram aprovados só com Premonições. Só com Premonições. E aí foram fazer o curso prático com a gente. Presencial, né? Lá. Sim, verdade. Teve a Bianca, fizeram só o Premonições. Matheus, né? Matheus e tem mais outro. Que eles falaram assim, não, eu estudei netamente Premonições, consegui passar na prova. Inclusive, a gente lembra que a gente ligou para o cara do Equador, o Kike. Ele ligou pra gente e falou assim, Juan, realmente gabaritei tudo ginecologia e pediatria. Tirei tudo. Gabaritei tudo simplesmente com o Premonições. Eu lembrava muito vendo cada detalhe, cada coisa que o João Marcelo falou, da Bia também. Ele passou para a primeira fase. Não é o que a gente recomenda de maneira geral, você tem que estudar de maneira longitudinal, para ir fixando. Mas assim, para você ver a intensidade de um curso de reta final, o que causa, né? O impacto que causa no aluno. Realmente é importante, né? O curso intensivo, ele tem o seu papel no aprendizado. Sim, o que foi nosso aluno do Rota, né? Só que ele... ele foi o nosso aluno do Rota. E ele pegou também Premonições. Como o curso Premonição, você vai assistir bem perto da prova, é o que vai ficar mais fresco, muito fresco, né? Então, chega na hora da prova, você acaba lembrando do que o professor falou no Premonições. Sim. Mas, obviamente, que tem essa carga por trás, ele é feito para isso, né? Porque a gente sabe que nessa reta final, às vezes, o pessoal viaja muito, o pessoal tá muito sem tempo de estudar. E no avião, no ônibus, não dá tempo de você, né, pegar ficar lendo. Então, cara, é botar o fone de ouvido ali, baixou o videozinho e desfrutar, né? Com tudo. Exatamente. E escutar várias vezes, né? Que dá certo. Não, bom demais. Então, acho que era mais ou menos isso que a gente queria falar. Ainda dá tempo de virar o jogo. Então, fazendo um resumão final. Ainda dá tempo de virar o jogo. Tem essa importância da prova discursiva. Então, quem ainda não está se preocupando, dá tempo. Quem ainda precisa de ajuda, chama o Juan lá no Instagram. Ele vai te ajudar. Ele tem um fluxo bem desenhado aí para você fazer nessa reta final de prova discursiva. E, de novo, não vai ser que você vai ter que gastar a sua vida inteira. Não. Pequenas doses diárias de dedicação. Não pode deixar de fazer o Premonições, é muito importante. Essa revisão final aí do Premonições. Lançamento quarta-feira que vem. Quem quiser degustação teve essa quarta, vai ter sexta e vai ter segunda-feira. Trechinhos do nosso Premonições para eles entenderem como é que é a dinâmica. O link vai estar lá no Instagram, então nos stories, para quem quer já conhecer um pouco do Premonições, já vai ter uma aula de saber pediatria. Como que é. Já bota o QR Code aqui embaixo da gente, aí aparece o QR Code, já acessa e entra diretamente lá na landing page e faz sua inscrição para Premonições. Para você assistir a nossa live, né? Live de lançamento dia 12, né? Dia 12, quarta-feira que vem. Então já faça sua inscrição aqui no QR Code que vocês veem embaixo. E aí, é muito importante. Então, o Premonições ali vem para coroar essa reta final. E depois, livezinha dos recursos gerais, que a gente vai estar lutando aí por cada coisa. E não esqueça do simulado, né, Pia? Simulado Nacional. Dia 30 Foi um sucesso. Quantas inscrições, né? A gente teve no último vídeo? A gente teve mais de 1.000 alunos que se inscreveram. Então, acho que é importante a gente começar a disponibilizar, né, Juan? Não sei se a gente já tá rodando. Acho que é legal o pessoal se inscrever. Que é uma baita revisão também, né? Sim. Porque, você vai fazer o simulado, vai ver a correção. E o simulado vai ser exatamente no final de semana anterior à prova. Então, isso serve para todo mundo já. E o simulado são com os temas do Revalida, né? Não é a prova do Revalida, então fica tranquilo, não vai ser a prova do Revalida, mas seria a alma gêmea do Revalida ali, a prova irmã do Revalida ali, você poder ter a oportunidade de fazer um dia, uma semana antes é algo maravilhoso. Eu tenho certeza que tem aluno que vai prestar a prova e talvez nunca nem tenha feito uma prova antiga do Revalida ou ter visto as questões que mais caem, então acho que super vale a pena, ainda vai ter correção, então vai super preparado aí pra prova. Então já estou organizando aí o último mês da galera do Revalida, Vini. Quarta-feira tem live do Premonições. Antes, né? Deixa então eles pegar sexta-feira. Deixa eles pegar canetinha e papel aí para organizar os estúdios, aí. Hoje, sexta-feira, degustação. Segunda-feira que vem, degustação. Quarta que vem, live
Premonições de lançamento. Aí, dia 22, sai o Premonições, lançamento, começa aí... Já começou tudo com tudo aí. Dia 30, Simulado Nacional, certo? E dia 4, se eu não me engano, vai ser a live final. E dia 6 a gente vai estar aí com vocês aqui em São Paulo no dia da prova. Já vai comentando aí, galera. Comenta aí qual é a cidade que você vai prestar e onde vocês querem que o Mundo Revalida esteja aí. Marca aí a cidade. Perfeito. E aí, depois da prova, não pode esquecer da live dos recursos gerais, né? Com certeza. É muito Vamos importante. estar juntos avaliando aí a prova. E anulando o máximo, né? Que esse é o objetivo. Já é de tradição aí de 10 a 12 questões, né? E não vai ser diferente esse ano. Vai ser mais. Com certeza. A meta é dobrar, né? Boa, gente. Considerações finais? Não? Considerações finais, Pia, Juan? Foco total, aí tem bastante coisa aí no nosso cronograma até o dia da prova. Múltiplas atividades, vamos estar juntos aí com o pessoal do Rota da Aprovação ainda, que está junto com a gente. E é isso, acho que vai dar certo. Acho que preparação aí tem até demais até o dia da prova. Semana já praticamente organizada, né, do Mundo Revalida. Semana e o mês inteiro, né, organizado do Mundo Revalida. A gente está entregando isso com muito carinho para que eles consigam passar nessa prova, foco total, não deixem nada te avaliar nesse momento, estudem, que eu sou prova viva de que as coisas dão certo, mesmo na época eu não falava muito bem português, teve vários erros durante minha preparação, mas vai acontecer com você também, mas você vai conseguir sua aprovação. E a gente vai ter várias premonições aí, né, que igual a prova prática, pode que ter a gente certeza. conseguiu acertar aí inúmeras estações. 9 das 10, né? 9 das 10. Eu acho que assim, vou deixar minha mensagem final, cara, cuida da saúde mental, tá? Então, assim, se dedica, faça o seu máximo nessa reta final, mas cuida, porque isso aqui vai fazer a diferença. Então, desencana do que não dá para mudar, mexa na sua rotina diária o que você consegue mexer para melhorar a sua performance. Show de bola, gente? Então, nunca se esqueça, você aí, ó, você que tá assistindo a gente, você pode revalidar.